Boa noite, o pessoal que vai assistir o canal ou que daqui a pouco vai entrar para assistir. Boa noite, Ricardo, meu amigo. Um prazer muito grande poder trocar ideia com você. E hoje a gente está trazendo um tema em continuação aos vídeos anteriores e nós vamos tratar de abordar o tema acerca da autossimilaridade na história. Boa noite, Ricardo. Boa noite, André. Boa noite a todos da audiência do canal, do seu canal. Esqueci o nome do seu canal de novo, mas tudo bem. Psicologia da Música. Psicologia da Música também. Boa noite. Então, da mesma forma que nós comentamos no vídeo passado acerca dos fenômenos de autossimilaridade, bifurcação, vamos pensar em repetitividade de padrões, pensando que vamos pensar assim que os elementos se reconfiguram ao longo do tempo e muitas vezes surgem padrões que vão se espalhando, se repetindo ao longo de um processo histórico. A ideia é a gente tentar abordar isso do ponto de vista mais, vamos dizer, científico, matemático, e não numa perspectiva filosófica, dialética, no sentido hegeliano do termo, mas no sentido da natureza, principalmente a gente podendo se inspirar tanto nas ciências exatas como nas ciências da natureza. Você gostaria de começar com algum exemplo? Se quiser, eu posso começar, fica à vontade. Tem uma frase, eu acho que a gente poderia começar com uma frase que é muito comum nas famílias, culturalmente falando, e, assim, nós escutamos isso durante a nossa vida inteira dos nossos avós, dos nossos pais. E eu acredito que seja culturalmente aceitável também, porque todo mundo percebe. A história se repete. A história se repete. E isso é uma verdade, tanto do ponto de vista da vida de um único indivíduo, quanto da sociedade, da humanidade como um todo. Em todas as escalas, desde a escala micro, vamos dizer assim, da vida de alguém, até a escala da sociedade, da evolução da sociedade durante a história. Parece que durante a história os mesmos padrões, eles ou se repetem explicitamente, ou implicitamente eles ressurgem de novo e de novo e de novo. Então vamos fazer um exemplo metafórico aqui, uma analogia, não sei se seria uma metáfora. Se nós pegarmos, por exemplo, um sistema feudal, que hoje aparentemente já não cabe mais dentro da nossa estrutura social, democrática, uma economia meio semi-liberal, não, são cenários completamente distintos. Mas nós conseguimos encontrar hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, cenários e situações que remetem ao feudalismo. Por exemplo, sociedades onde um determinado indivíduo é obrigado a se submeter a um colonialismo, por exemplo, Sim. ao domínio de uma determinada entidade política, como acontece, a gente sabe que isso acontece em alguns estados da nossa nação, né, em que algumas entidades políticas, algumas famílias dominantes, elas controlam, muitas vezes, toda a estrutura de sustentação da vida do cidadão, né, seja com corrupção, seja com direito de propriedade. Então, a gente percebe que existe implicitamente ali uma semente, um padrão que é similar
alguns modelos que no passado eram mais explícitos, mas eles ainda estão presentes. Eles ainda fazem parte da equação. Né? É como se, então, seria como se, então, a gente tivesse dentro do nosso mundo, sociedades ainda feudais, sociedades escravistas, sociedades, vamos dizer, teocráticas, sociedades extremamente militarizadas e baseadas... Perseguição religiosa, como era, por exemplo, a Inquisição, em várias versões hoje. Isso, em várias versões, vamos dizer, similares aí, né? Assim, não idênticas, mas que trazem alguma semelhança. Isso, em maior ou menor escala, levando em consideração que hoje nós somos uma humanidade 10, 20 vezes maior em volume populacional do que era a humanidade nessas épocas. Talvez essa autossimilaridade não esteja acontecendo em escala, mas esteja acontecendo localmente no mesmo volume. O que eu quero dizer, por exemplo, você tinha uma população de 500 milhões de pessoas, sei lá, no século... 800 milhões de pessoas há 2.000 anos atrás, sei lá, não tenho os seus números exatos. Hoje em dia você tem quase 7,5 bilhões de pessoas, só que talvez o mesmo volume que havia ali pode estar acontecendo agora também, só que para nós, do nosso ponto de vista, parece uma escala menor, mas não é. A grande questão é que essas sementes, quando elas surgem, elas são inseridas dentro da equação, vamos dizer assim, e quando elas são recursivadas, esses padrões vão reaparecendo de novo e de novo. Mas se nós formos fazer um paralelo ao que a gente falou na outra live, que é a história do algoritmo genético, em que parece que aquilo que mais funciona, ou parcialmente funciona, é passado para frente, e aquilo que não funciona é deixado para trás, não necessariamente que um sistema político social do passado ficou no passado para sempre. Pode ser que alguns fragmentos, algumas premissas ainda continuem surgindo de novo. Então, como a gente acabou de discutir, existem alguns sistemas que podem remeter ao feudalismo, algumas situações sociais de escravismo, por exemplo, escravização econômica, né? A dependência econômica pela usura de países e nações, a gente pode escalar isso desde a relação entre instituições financeiras e seus clientes até nações com outras, né? E por aí vai. Então, a grande questão é que a história se repete, mas ela não apenas se repete, ela se soma, ela vai adicionando, ela vai incrementando tudo que já aconteceu e construindo um cenário mais complexo, onde todos os fragmentos de tudo que já aconteceu ressurgem somados num novo padrão. É isso que é talvez a grande essência do nosso debate. A história se repete, mas como ela se repete? Ela se repete através da autossimilaridade. Ela se repetiria através da autossimilaridade, e é interessante que ela coexiste, né? Ou seja, ela coexiste, vamos dizer, pedaços da história coexistindo ao mesmo tempo. Isso. No mundo atual, né? Isso, e de forma incremental. Então você, por exemplo, houve uma crise política numa determinada época, depois veio uma crise financeira, depois veio uma crise como no nosso caso, veio uma crise de saúde, que nós estamos vivenciando agora. Talvez lá para frente ressurja uma nova crise que é a somatória dessas três, de forma autossimilar. Então, tudo na história acaba se repetindo. Mas o que é interessante a gente debater aqui também é que, observando o que aconteceu no passado, nós conseguimos, assim, é uma questão, não vou dizer que seja uma questão de fé, mas é uma questão de constatação, né? Se a história se repete, não necessariamente igual, mas de forma autossimilar, você pode esperar que em algum determinado momento aquilo que aconteceu no passado vai ressurgir ali na frente. Sim. E se você conseguir detectar esse padrão, você consegue até prever o que vai acontecer e quando vai acontecer. Complicado, né? Ninguém aqui
vai dizer que consegue prever o futuro, mas a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que pode vir a acontecer no nosso futuro e já estar preparado para isso com base no que nós aprendemos, né, com os nossos erros e acertos. Temos uma pergunta aqui, né, da Maria Luísa. O problema são modos de produção. O feudalismo que existe no Nordeste é fruto da ausência do capitalismo nessas regiões, não acham? Então, boa pergunta. Eu acho que o feudalismo que existe no Nordeste, infelizmente, se a gente quiser... Não vamos afirmar que o Nordeste é um sistema feudal, estamos fazendo aqui uma metáfora, né? Mas, que é muito próximo à realidade, mas não deixa de ser uma metáfora. Sim, é um sistema coronelístico feudal, talvez. Isso, exatamente. Uma variante coronelística. Tem uma essência de feudalismo ali, né? Tem uma similaridade. Eu diria que é fruto, talvez, de uma herança do colonialismo, da forma como o Brasil foi constituído e dividido naquela época, capitanias hereditárias, etc. E também não podemos negar que existe uma herança das ondas colonizatórias, né? Eu diria que o Brasil é um país continental, houveram ondas colonizatórias que eu particularmente acredito, não, como falei, não sou historiador, mas tudo deixa entender que houveram 3 ondas. Houve primeiro uma onda colonizatória de portugueses, depois veio uma onda colonizatória que foi forçada, né, que veio os escravos africanos, que foram trazidos de maneira forçada, uma situação muito triste, que a história é tão assim, vergonhosa, né, que tenha acontecido isso, que até hoje é um tabu discutir essa questão. E depois veio uma terceira onda colonizatória, na época lá de Dom Pedro II, começou ali em 1800 e pouco, e veio a onda dos colonos europeus, que se espalharam aqui, principalmente no sul e no sudeste. Então houveram essas 3 ondas, e cada uma dessas populações trouxe e incrementou a sua própria história, a sua própria cultura, né, fazendo essa diversidade tão bonita que é o Brasil. Mas algumas regiões houveram mais influências do que outras. O que eu vejo que talvez aconteça lá é que ainda existe uma semente, uma essência ali ainda dessa época do colonialismo. E isso ainda não se, né, é um paradoxo que ainda não se quebrou. É um paradoxo que está relacionado muito digamos assim, ao déficit de educação, né, de desenvolvimento humano, com IDH, né, com o sistema político meio que de dinastias, né, que vão se transferindo o poder entre a família, né, assim, e obviamente tudo isso convivendo com um Brasil teoricamente uma república, não sei, teoricamente um Brasil que deixou de ser, né, uma colônia, que deixou de ser sei lá, um reino, né, deixou de ter e virou teoricamente uma democracia republicana. Então está tudo somado ali, né? Então existe a presença do Estado atual misturada com essas sementes, essa essência meio que feudal ali da colonização, né? E trazendo essas premissas da escravismo, etc., tudo se somou. Nesse aspecto, você veria, vamos dizer assim, uma repetição de padrões, vamos dizer, de escravização, talvez, né? Desde uma escravização romana, talvez passando pela, vamos dizer, pela relação entre o vassalo e o sucerano, ou seja, a escravização, vamos dizer, não digo escravização, mas o domínio de poder do feudal, né, do senhor feudal, até chegar, talvez, no senhor de engenho, né, que seria o caso vamos dizer, desse poder central, escravizador também, né, como se fossem padrões que se repetissem aí, né? Isso, perfeito. E o que é intrigante é que existem formas de você quebrar esse paradoxo, né? Você, talvez, inserindo mais
é que eu poderia dizer? Talvez inserindo mais pessoas naquele contexto de culturas diferentes, ampliando a diversidade, né, trazendo desenvolvimento econômico com estímulos, esse paradoxo seria quebrado naturalmente, né? Estabelecendo um equilíbrio entre uma economia de livre mercado e uma certa regulamentação estatal, talvez para evitar, né, que não para controlar a população, mas para evitar que voltasse ao mesmo sistema colonialista que existe lá hoje, você provavelmente quebraria esse paradoxo com o tempo, investimentos massivos em educação, saúde, etc., para fazer o IDH da população se elevar, então você iria fatalmente quebrar. Mas, por exemplo, você acha que o padrão poderia também ser quebrado pela quebra do Estado e uma reorganização completamente privada? Não, eu acho que não, porque isso aí remete ao feudalismo ou de alguma forma, a um tipo de controle mais associado à cartelização, sabe? Eu acho que o equilíbrio entre o que é público e privado sempre precisa existir. Nunca é o excesso de um ou o excesso de outro. Ou seja, definitivamente você não é libertário, no sentido... Não tem como ser 100%. Anarcocapitalista, no sentido da ruptura do Estado, talvez de uma sociedade baseada em condomínios. Não tem como, porque todos nós, vou dar um exemplo aqui de novo, todos nós estamos em cima do mesmo lençol freático. Se um determinado estado se acha, uma determinada entidade se acha no direito de sugar mais água do terreno dele, só porque está no terreno dele, ele se esquece que todos nós estamos em cima do mesmo lençol. Quando ele tira mais do terreno dele, ele, na verdade, está tirando dos vizinhos. Então, eu acho que tem que haver alguma entidade que observa o todo e estabelece um equilíbrio, evitando excessos. Porque, naturalmente, a tendência é que o senhor feudal retorne. E todos o senhor feudal, ele compraria todas as propriedades e você passaria a ser alguém que ou você segue minhas regras ou muda para outro feudo. Não era assim? Então, quer dizer, não pode, né? Tem que haver alguma entidade que seja independente, né? E que regule as regras. Mas ela não pode ser totalmente... não pode ter também direitos demais, né? Não pode ter poder demais. Nós temos um Estado. Uma vez eu vi o nosso ministro da Economia, a gente já está derivando para outras. O nosso ministro da Economia falou uma coisa uma vez que é verdade. Ele falou: o Estado está aqui para servir o cidadão e não o cidadão está aqui para servir o Estado. Então, quer dizer, não existe um desequilíbrio nessa equação. Tem que haver um meio termo, né? Nós estamos fazendo uma troca e uma balança equilibrada. Então, o Estado tem que estar presente, mas ao mesmo tempo você tem que ter liberdade de desenvolvimento econômico. Mas voltando à história do... Voltando à história... Pode falar. Não, eu só queria voltar um pouco à história da autossimilaridade, porque a gente acaba sempre derivando do assunto político. Mas esses padrões, eles se repetem. Então, se nós observarmos a história, fomos para os livros de história, realmente lá na fonte, na raiz, e trouxermos o conhecimento de tudo que aconteceu para hoje, nós vamos descobrir que nós somos a somatória de tudo isso. Então, aprendendo com os nossos erros do passado, nós conseguimos provavelmente prever ou evitar que as mesmas coisas aconteçam no futuro. Evitar é uma questão complicada, porque a autossimilaridade é inquebrável. Mas, provavelmente, amenizar ou ficar um pouco mais preparados. Assim, eu gostaria de trazer eu preparei assim, né? Preparei na verdade, assim, eu trouxe uma ideia, né? E aí, se a gente puder desenvolver ou ver o que pode extrair dessa ideia, mas existem dois grupos de conflitos que ocorreram em períodos distintos, né? Um mais recente e um no meio do século XIX. Ambos foram chamados de primaveras, né? Ambos foram chamados de primaveras. Eu vou
eu vou só expor imagens para a gente e tecer alguns comentários, poucos comentários, e a gente tentar trazer um pouco do que a gente pode ver de similaridade ou não entre essas primaveras. Então, a primeira imagem que eu começaria, eu diria que, na minha opinião, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, essa é a nossa primeira... Essa é a nossa primeira tela, tá? Revolução Francesa. A nossa primeira tela essa é uma tela de um pintor romântico, né? Um pintor do século XIX, fazendo uma pintura da Revolução Francesa, ou seja, de uns 30, 40 anos anteriores à existência dele. Ou seja, então ele está pintando um evento histórico do século XVIII, embora ele fosse um pintor do século XIX. Então, a ideia que eu trouxe é para ilustrar a Revolução Francesa, né, ou seja, um momento onde, dado várias condições de crise social, de crise muito grave do ponto de vista de recursos, um desgaste muito grande do chamado antigo regime das monarquias, um período de crise social, socioeconômica muito grave, e, vamos dizer, fatores que vinham subliminarmente, como o iluminismo, né, quer dizer, as ideias iluministas, o cansaço, vamos dizer, que as pessoas estavam passando em relação aos poderes monárquicos absolutos centrais, né? E aí rompe aí, vamos dizer assim, uma revolução que no começo, se a gente fosse traduzir em termos atuais, seria praticamente uma revolução de esquerda, mas que depois ela se torna muito sangrenta, praticamente ela vira um terror, e depois ela vai se abrandando na direção de uma revolução burguesa, ou seja, de uma revolução burguesa, e que se aquieta, né, e que desemboca numa ditadura, que é a ditadura de Napoleão. Então, beleza. Então, aqui a gente tem a Revolução Francesa, que, na verdade, já vai trazer esse descontentamento, vamos dizer, dos burgueses, das áreas, dos setores também mais humildes da população, com relação ao poder central monárquico, a necessidade da construção de uma Constituição, e uma dúvida se haveria uma coisa mais moderada, onde continuaria uma monarquia, mas sobre regras constitucionais, ou, eventualmente, uma ruptura total, né, que foi o que aconteceu no começo da Revolução, com, vamos dizer, a destruição inicial da monarquia, com a decapitação do rei. Bom, e aí essa crise acaba, na verdade, passa por vários períodos, até ir se consolidando como uma revolução mais burguesa, e depois desemboca na ditadura de Napoleão, num império, vamos chamar assim. Isso não é a primavera, mas isso é a semente das primaveras que vão acontecer na Europa em 1848, chamado Primavera de Todos os Povos. A Primavera de Todos os Povos vão ser movimentos que vão se irromper. Eu não sei se eu consegui trazer, não trouxe, eu tenho que share aqui a imagem, só um minutinho, eu vou fazer de novo o compartilhamento de tela, e agora eu vou para o mapa da Europa. Engraçado como
tudo que você relatou também parece um pouco autossimilar com o que aconteceu na história da Alemanha, né, com as repúblicas A gente vai... terminando numa ditadura e na Segunda Guerra, né? Engraçado, né? Bem interessante. Mas voltando a essa questão da Europa, né? Então, aqui tem o mapa da Europa no século XIX, na metade do século XIX, e a gente vai ver esses pontinhos vermelhos aí, né, que são esses pontos onde em vários lugares da Europa começam a ter movimentos, e esses movimentos visam, na verdade, assim, em que pese a Revolução Francesa ela ter transitoriamente trucidado a monarquia, mas depois essa monarquia é restabelecida na França. Ela é restabelecida também, sobretudo, com a queda de Napoleão, né? Ou seja, a monarquia francesa é restabelecida, e as monarquias europeias continuaram ainda, mesmo muito ameaçadas pela Revolução Francesa, continuaram existindo no século XIX. Uhum. E o que acontece na metade do século XIX, na chamada Primavera dos Povos, várias celulinhas, aí vocês estão vendo os pontinhos vermelhos, várias celulinhas vão, com suas peculiaridades locais, constituindo um movimento crescente, questionando de novo essas monarquias, em alguns lugares buscando impor constituições sobre essas monarquias, em outros lugares tentando aumentar direitos sociais, principalmente direitos sociais, ou seja, havia todo já uma, vamos dizer, uma dicotomização da Europa já entre burgueses, de um lado, entre socialistas, de outro lado, e a monarquia reinante. Então, em todos esses pontinhos vermelhos, nós vamos ver essas insurreições, e eu vou passar aqui as imagens, né? Aqui na Galícia, aqui em Praga, isso tudo na mesma época. Aqui em Viena, aqui na Itália, aqui em Berlim, na Alemanha, e aqui na Dinamarca, na Sérvia. Ou seja, todas essas, vamos dizer, não sei se eu me perdi aqui. Bom, então, assim, só voltando. Então, todos esses movimentos eram celulinhas que vão se reproduzindo ao mesmo tempo, com peculiaridades. Alguns são mais socialistas, alguns vão ser mais constitucionalistas, vão querer impor uma monarquia, uma constituição sobre as monarquias, e outros vão ter interesses francamente burgueses. Vamos dizer que essas forças vão estar coexistindo, na Europa. Mas esse movimento é chamado de Primavera dos Povos, ou seja, os povos foram lá e acordaram e resolveram pressionar as monarquias. Tudo isso aconteceu na metade do século XIX. E aí, de repente, a gente pega um outro fenômeno que a gente vai chamar... Opa, deixa eu só de novo compartilhar a minha tela. Então, depois nós vamos ter um outro fenômeno, que é esse que eu queria pensar, sobretudo, em termos de... Deixa eu ver se compartilhou direitinho, que é a chamada Primavera Árabe. Então, aqui, de novo, né, quer dizer, aí nós estamos falando já de tempos atuais, nós estamos, sobretudo, pensando já em século XXI, né? Mas aí a gente percebe também um grupo de regiões, de estados, de nações, e manifestações ao longo de cada nação, manifestações com algum grau de similaridade e com peculiaridades, vamos chamar de peculiaridades regionais. Aqui só um exemplo das causas, né?
déficit democrático, ditaduras, regimes autoritários, violação de direitos humanos, ou seja, as motivações eram outras, né? Não eram mais os embates entre republicanos, burgueses, monarquistas constitucionais ou socialistas, mas aqui a gente já está falando de violação de direitos humanos, alto grau de corrupção, uma turbulência econômica muito grande, questões educacionais, etc., né? Então, essas demandas que acontecem na chamada Primavera Árabe, elas vão se dar em vários estados. Então, a minha ideia, dentro dessa, vamos dizer, dentro da nossa discussão, né, é trazer um pouco como esses movimentos, né, que são células que vão se parecendo essas células, né, em algum momento, e essas celulinhas, elas vão se reproduzir em regiões próximas do sistema, né, essas celulinhas vão se reproduzir em regiões próximas do sistema, e aí eu vejo tanto a similaridade no sentido de células que se reproduzem, né, que se replicam aí em regiões próximas do sistema, em que pesem as demandas serem historicamente diferentes, mas esses padrões de espalhamento de revoluções, entendeu? Outro modelo também que me chama a atenção são os padrões de ditaduras na América Latina durante os anos 60, 70, principalmente os padrões que as ditaduras, que vão ocorrer as ditaduras na América Latina. Então, o Chile tem a ditadura deles, a Argentina vai ter também um período forte de ditaduras, o Brasil vai ter a ditadura militar aqui no Brasil, quer dizer, então, assim, por toda a América do Sul vai estar, vamos dizer, replicando essas células que são essas ditaduras. E para finalizar, né, esse embate, que é o embate entre burgueses e vamos chamar os socialistas ou a massa trabalhadora no século XIX, já com ideias socialistas, né, isso daí vai chegar até o século XX, vamos ter uma segunda revolução aí, que é uma revolução extremamente relevante, que é a Revolução Russa, e esse embate, né, entre fascistas e comunistas, entre nacionalistas, esse embate vai permanecer, vai continuar também na Europa do século XX aí, e no caso da Alemanha vai desembocar também numa ditadura, né, quer dizer, numa ditadura. E vamos dizer assim, o Napoleão aí seria o Hitler, né? Quer dizer, vai desembocar uma ditadura e vai ter um movimento de expansão desses territórios, etc. Então, a minha ideia era trazer essas células que vão, sei lá, brotando, né, entre Primavera dos Povos, Primavera Árabe, alguma coisa assim. Então, o que existe quando a gente observa, quando a gente consegue detectar que padrões na história aparentemente se repetem, quando a gente consegue perceber que existe um padrão de repetição, embora as premissas não pareçam ser as mesmas, como você mesmo disse, né, o que turbinou ali, o que incendiou a Revolução Francesa, pode parecer premissas diferentes do que incendiou a Primavera Árabe, mas o que existe de estrutura por trás, de comum a esses dois cenários que aparentam ser autossimilares? O que existe é um profundo desequilíbrio social e econômico que se constrói com o tempo, em vez, assim, é uma negligência por parte do poder vigente, seja a monarquia da época, seja hoje o Estado, ou seja as próprias, que a gente brinca, né, que existia lá, por exemplo, nos países árabes, aquelas rolhas de poço, né, que eram aqueles
por exemplo, o presidente Mubarak, que ele estava ali como rolha de poço em cima da população dele, Sim. e recebendo bilhões de dólares ali e embolsando tudo, né, e a população sofrendo desigualdades sociais extremas. Soma-se isso, a população aumentando, o que naturalmente gera o desequilíbrio, e isso chega a um determinado momento em que basta, é como uma pólvora, basta você soltar né, acender o pavio que ela vai incendiar. Então, como a gente discutia muito em sessão, é o Age of Chaos, né? O Age of Chaos. O Age of Chaos. O padrão é que um determinado sistema em desequilíbrio, ele alcança o seu limite. E quando ele alcança o seu limite, ele colapsa. E qualquer sistema, no caso da Revolução Francesa, né, a pressão social foi tão grande que... Muito grande. A população começou, em algum lugar, um incêndio. E vamos fazer, então, aqui uma analogia ao que acontece quando você inicia uma reação química, onde você estoura você faz um spark ali, e isso gera um efeito em cadeia que causa a reação química como um todo de forma exponencial. Então, em algum lugar, alguém incendiou essa população, virou e falou, escuta, vocês estão sendo, né, vocês têm que se levantar. E naquele determinado momento se incendiou, e o incêndio foi se espalhando de forma exponencial, cidade a cidade, célula a célula. Exatamente. A Revolução Francesa se dá na França inteira. Isso. Quer dizer, mas qual que é o padrão que acontece depois disso? Surge, depois da Revolução, depois que a população se levanta, surge um vácuo político, um vácuo de poder. Porque no presente momento em que acontece o Age of Chaos, acontece ali um determinado momento em que tudo está à deriva. E é neste momento em que aqueles que têm o interesse em tomar o poder, ou aqueles que têm interesses escusos, se aproveitam da fraqueza da população e emergem. Então, qual que é o padrão? Uma pressão, um desequilíbrio social muito grande, seja por um desequilíbrio econômico, né? Nós vimos isso na época depois da Primeira Guerra Mundial, né? Os países europeus, principalmente a Alemanha, entrando em colapsos financeiros constantes. Meu avô falava que ele lembra de amigos deles lá que vieram da Alemanha falando que tinha que levar carrinho de supermercado de dinheiro para comprar pão. Quer dizer, um colapso absoluto. Na verdade, você pesava um marco, você tinha que pesar o marco, né? Assim, isso, né? Absurdo. Então, isso gera a semente para gerar essa revolta social que derruba o poder vigente. Muitas vezes, a população acredita que está fazendo melhor para si mesmo quando faz isso. Quando eles vão lá e derrubam só que às vezes, sem perceber, elas podem estar derrubando aquilo que as afligiu, mas que também, por um outro lado, as protegiam de coisa muito pior. Então, vamos pegar agora a Primavera Árabe. Qual que foi o resultado da Primavera Árabe? Vários países, vários governos despencaram, até a hora que o primeiro governo, que era, era a intersecção entre as duas superpotências do mundo, que era ali a Síria, no momento que aconteceu essa intersecção, a Primavera Árabe, o padrão se transformou em conflito. Exatamente. Na verdade, isso. Uma guerra que está durando mais de 11 anos. Isso. Uma catástrofe humanitária. Então, o que nós podemos perceber através desses padrões. E foi o que me assustou muito, tá? Quando começaram os protestos de 2013 aqui no Brasil. Houve esse mesmo fenômeno incendiário. Inclusive, os fenômenos de 2013 foram, vamos dizer, contemporâneos à Primavera Árabe. Exatamente. Exatamente. Eles estavam mais ou menos... Houve um processo incendiário que acabou desestabilizando o país politicamente, uma paralisação política, o país desestabilizou. Uma presidente caiu,
criou-se um vácuo de poder e depois subiu um antagonista. Sim. Então, eu não estou aqui para discutir quem é bom, quem é ruim, direita, esquerda, mas esse é o padrão. Então, a mesma coisa, olha só que interessante que aconteceu, como você relatou, né? Houve um incêndio que gerou a Revolução Francesa, que abriu um vácuo de poder e que depois veio quem? O Napoleão. A mesma coisa, o mesmo padrão na Europa, houve a Primeira Guerra Mundial, depois houve a humilhação, né, do povo alemão, que se sentiu humilhado, uma catástrofe econômica sem precedentes na época. Sem precedentes. Inflação de bilhões. E aí, o que aconteceu? Criou-se uma outra revolução, derrubaram, e quem tomou o poder? Os nazistas. Então, e surgiu um antagonismo, né, e é sempre essa batalha, né, entre os opostos, né? A esquerda... E é interessante essa questão do vácuo de poder, né? Porque na Rússia também isso fica muito claro, né? Na verdade, a revolução, vamos pensar assim... A revolução comunista. Ela seria uma revolução do Lenin, ela seria uma revolução do Lenin, e o Lenin adoece. O Lenin adoece. E aí fica a questão entre Trotsky e Stalin. E aí o Stalin entra. Exatamente. E ele implementa um sistema extremamente stalinista radical, que levou, assim, realmente foi uma catástrofe. Eu acho que foi uma catástrofe tão grande, ou talvez até, me perdoe quem acredita o contrário, mas foi uma catástrofe humanitária tão grande, ou até maior que o próprio nazismo. Foi imenso. Sim. Se a gente for pegar os gulags, né, os campos de concentração russos não deviam ser nada agradáveis, né? Os gulags, os trabalhos forçados na Sibéria, as punições. Exatamente. Então, quer dizer, aparentemente parecem que nós estamos falando de entidades opostas, antagonistas, né? Quer dizer, o Stalin e o Hitler, o Napoleão, enfim, mas na prática, independente de qual extremo que eles habitem, eles têm a mesma essência. E eles, têm de uma forma ou de outra foi uma revolução, né? Queimaram lá o Reichstag, né? E ele, de uma forma ou de outra, uma coisa que começou numa célula pequena ali, inflamou, né? Pegou fogo e se espalhou, e foi um fenômeno viral, né? Muito parecido com outras, né? Muito parecido com o que acontece hoje no Brasil. Talvez uma ideia que seja, vamos dizer assim, que talvez a Maria Luísa esteja trazendo, né, essa questão, o quanto houve uma mudança completa no modo de produção, no modo de funcionamento dessa sociedade, etc., né, assim, no sentido... Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que não houve uma revolução que o Hitler ganhou de forma democrática, isso é verdade. É que na verdade, ele ganhou de forma democrática, mas dentro de um fenômeno viral na época, um fenômeno psicológico que tomou as massas. Ele tinha um discurso muito poderoso e ele inflamou as massas. Então ele usou a própria democracia como ferramenta para derrubar a própria democracia. Eu acredito que seja isso. Se a gente for interpretar isso como uma forma de revolução, tudo bem. Pode ser que os historiadores não concordem. Mas de uma forma ou de outra está ainda dentro desse padrão, né? Isso, exatamente. O oportunista atento toma o vácuo de poder. Perfeito. E isso é sempre o padrão que se repete. Independente de quais ferramentas ele utilize para se aproveitar desse vácuo, né? E é engraçado como, do ponto de vista autossimilar, a gente percebe isso até hoje em dia, por exemplo, no mercado financeiro, né? Sempre o vácuo que acontece uma determinada situação, uma crise, a oportunidade do oportunista, né? Então, esse é um padrão que se repete. Então, o que eu vejo como sociedade que é extremamente importante que todos nós busquemos? Primeiro, para evitar que essas revoluções aconteçam e esse vácuo de poder surja, a gente precisaria, primeiro, entender a necessidade da existência das pessoas que não pensam como a gente. Certo? Por quê?
dentro de o único sistema que nós conhecemos e que mal e porcamente, mas funciona, e que nos coloca todos, de uma forma ou de outra, interligados e amarrados uns aos outros, sustentando, né, a sociedade toda, é a democracia. E a democracia, por necessidade, por premissa, ela precisa que exista o antagonismo. É necessário, né? Por favor, me corrija se estiver errado, mas é necessário que, dentro de uma democracia, que todas as vertentes ideológicas estejam representadas, certo? Principalmente na democracia representativa, que elas estejam representadas de forma proporcional, para que o contexto discutido dentro da democracia sempre resulte no equilíbrio. E todo mundo, de uma forma ou de outra, independente se a pessoa é de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou se ela tem premissas teocráticas, ou se ela tende mais enfim, tudo ali está representado e encontrando um ponto de equilíbrio. E o meio termo sempre é alcançado, e é o melhor para todo mundo. Porém, quando acontece um distúrbio, quando a sociedade começa a se tornar egoísta, começa a se tornar, digamos assim, agressiva do ponto de vista econômico, quando você perde o equilíbrio às vezes, entre... Então, eu acho que pode existir um equilíbrio entre o capitalismo, o socialismo e a entidade do Estado, por exemplo, que seria um capitalismo liberal com ajuda de auxílio para aquelas pessoas não conseguirem de forma equilibrada. Depende, a gente está entrando, né, em um debate mais profundo sobre a nossa sociedade atual. Mas, voltando ao assunto, quando existe um ponto de equilíbrio, e todo mundo está equilibrado, a sociedade se autossustenta. Os jovens trabalham para sustentar os mais velhos, do ponto de vista do INSS, esperando ser sustentados mais para frente, numa matriz de sustentação, né? Os sistemas, em tese, funcionam, né? Mas é necessário que haja um equilíbrio entre todas as entidades presentes na sociedade. Nada esteja em desequilíbrio. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, como, por exemplo, o nosso caso no Brasil, né? Eu brinco muito, eu adoraria falar isso aqui. Um dos meus tios sempre falou para mim a seguinte frase, que na época de 1970, ele escutava lá que o slogan lá da Copa do Mundo era 70 milhões em ação para frente... 90 milhões de ação para frente Brasil. Em 1970, nós éramos 90 milhões de pessoas. Hoje, em 2021, nós estamos batendo 220 e poucos milhões de pessoas. Quer dizer, a população mais que dobrou. Só que a estrutura social do Brasil, ela continua com as mesmas premissas autossimilares que eram na década de 70, às vezes na década de 30. Nós somos uma sociedade regida por leis que ainda remetem à década de 30, lá, 40. Então, quer dizer, não houve um update, né, dentro E é por isso que as coisas não funcionam direito. E qual é o resultado disso? Veio uma revolução, olha só que interessante, o padrão aparecendo de novo. Né? Surgiu uma revolta, em 64, lá. Depois disso, o que aconteceu? Um vácuo de poder, os militares vieram, tomaram conta e ficamos 20 e poucos anos debaixo dos militares. Não estou aqui para falar se foi bom ou se foi ruim, isso cabe a quem viveu naquela época. Eu nasci logo no final. Mas houve um reflexo nessa época, né? Uma inflação descontrolada que foi vindo até agora, isso gerou uma crise econômica, uma explosão populacional, e nós somos hoje um país de 220 milhões de pessoas com um desequilíbrio social muito grande. Esse desequilíbrio social muito grande não há equação que feche, né? Entre ricos e pobres, quer dizer, é um paraíso de milionários com uma população extremamente pobre. Aí o que acontece? Isso gera a plataforma perfeita para que algumas vertentes ideológicas aí, que não cabe ao caso, beleza, temos uma plataforma uma plataforma uma plataforma humana, né? Uma sociedade que
que é perfeita para um sistema político que já sabemos que no passado não deu muito certo, né? Então, houve essa tentativa, né? E isso o que gerou? Gerou uma pressão social muito grande que culminou em 2013, gerou, né, políticas econômicas mal formuladas, ou algumas boas ideias, outras ideias muito ruins, que foram foram não dando tão certo, e no final gerou uma pressão social que explodiu, incendiou em 2013, nos protestos, Sim. Que foi a nossa primavera, né? Falando de todas as primaveras, foi a nossa primavera que gerou um vácuo de poder, que derrubou digamos assim, uma vertente política que estava aí. Não cabe também dizer se ela era boa com isso, estamos falando aqui como de forma imparcial. Derrubou, esse vácuo foi assumido pelo antagonista. E agora estamos esperando para ver quais são os próximos capítulos, né? De forma autossimilar, o que nós podemos esperar mais para frente? Provavelmente uma polarização muito mais acentuada, muito mais agressiva, e espero que não, mas é isso que acontece com todas as outras os outros cenários, né, que nós já testemunhamos no passado. Talvez uma dessas vertentes, não cabe a nós dizer qual que vai ser, se é a vertente ideológica atual que está no poder, ou a vertente que esteve no poder, uma delas talvez tente deturpar a própria democracia para impor a sua vontade e transformar isso daqui numa ditadura, como é o caso da Venezuela, no cenário oposto. Foi o que aconteceu. Lá se a gente for parar para pensar, em tese foi isso que aconteceu, né? Sempre é uma semente econômica que gera uma desigualdade social, que se não for corretamente controlada, se socialmente falando, se nós não trouxermos o equilíbrio para a nossa sociedade, não buscarmos o equilíbrio, esse é o padrão que a gente vai observar. Engraçado como você falou da Primavera Árabe, o Egito, por exemplo, não sou um especialista em Egito, mas eu sei que o Egito ele é uma sociedade extremamente... tem uma pressão social extremamente grande, 40% de desemprego. Na época que explodiu lá os protestos, eles tinham, imagine, quase 80 milhões de pessoas vivendo numa região que beirava ali o Nilo, no máximo, o Rio Nilo ali, a região da megalópole do Cairo, um pouco mais para cima, e o resto do país é um deserto, 80 milhões de pessoas esmagadas numa super densidade demográfica. Aquilo ali é um barril de pólvora. A mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, lá em Israel, né, que a gente tem aquela região ali que eles têm um problema, não cabe também a gente julgar historicamente como eles chegaram nisso, mas eles têm um problema ali com a faixa de Gaza, né? Eles têm um cenário de extrema pressão social ali. É um barril de pólvora, uma hora aquilo vai explodir em alguma coisa, não sei. Né? Mas se formos pensar de forma autossimilar, a gente consegue entender os padrões do que pode vir a acontecer. Mas por exemplo, dentro dessa, vou chamar dessas previsões ou dessas inferências, você sente que a polarização aqui onde nós estamos pode aumentar? Pode. E o pior que pode acontecer é a radicalização dos extremos. E a gente está vendo isso acontecer, né? Eu acho que é natural que pela própria bagagem, pela própria história de vida de cada um, também pelo próprio desenvolvimento cultural, intelectual de cada um, é natural que as pessoas tendam a uma ideologia A ou uma ideologia B. O problema é quando elas deixam de entender, deixam de compreender que o equilíbrio é necessário e a existência do seu antagonista faz parte do jogo. Você precisa de um ponto de vista oposto ao seu
para que você enxergue os seus próprios erros, os seus próprios defeitos e alcance o meio termo. Se a radicalização continuar enfatizando em ambos os extremos, a tendência é a ruptura. Isso é muito ruim. Eu não sei se a longo prazo é justamente essa radicalização que fragmenta nações, que subdivide populações. Mas aí eu tenho algumas dúvidas, queria te perguntar. Por exemplo, numa sociedade extremamente polarizada, vamos chamar assim, né? Numa sociedade extremamente polarizada, onde, sei lá, 49% pensa de um jeito, ou apoia determinado tipo de corrente, e 51% eventualmente apoiaria vamos dizer, um outro tipo de corrente. Não estou dizendo que isso é o caso aqui, mas vamos supor em situações onde essa diferença ela é muito tênue, né, entre um grupo e outro. Ou seja, são frações pequenas que vão discernir os dois grupos. Uhum. A democracia aí não falharia, no sentido de que a vitória de um viraria tirania, um sentimento de tirania para o grupo perdedor? Se a polarização continuar enfatizando e radicalizando os extremos, a democracia é destruída. Porque a democracia, por si só, ela é o meio termo. Aí, se algum cientista político quiser me corrigir, eu não vejo problema nenhum. Mas o meu entendimento da democracia é que a democracia é o meio termo entre todos os membros de uma sociedade. Talvez não esteja bom, 100% bom o resultado para o lado A ou para o lado B, mas pelo menos alcançou-se o meio termo entre todo mundo e todo mundo consegue conviver e ir para frente, independente do que for, independente de classe social, religião, etnia, não importa. Existe a democracia é um sistema construído, e também a teoria do Estado, né, em cima do pilar dos três poderes, para haver um equilíbrio, né, é necessário haver uma tríade, mas a democracia é o caminho, independente de quem a habite. É necessário que ela seja representativa e que essa representação seja proporcional aos membros dessa mesma sociedade. Né? Então, mas na medida em que quando por frações de votos, vamos falar assim, um grupo ganha, o outro grupo, que é praticamente do mesmo tamanho do grupo vencedor, não se sentiria tiranizado, talvez? Totalmente tiranizado, e isso é o problema. O que talvez uma população polarizada precisaria reconhecer, primeiro, para onde essa polarização a está levando. Analisando a história, a gente já sabe aonde isso leva. Isso leva a ruptura institucional, isso leva a colapso econômico, isso leva a conflitos mais para frente. Não podemos deixar chegar nisso. O que tem que acontecer é que essa polarização, ela precisa ser desacelerada. Ela precisa, para que ela seja desacelerada, é necessário que aí cada um tem a sua opinião, mas assim é necessário que a imparcialidade seja a principal vertente ideológica, certo? Não vou muito longe, o próprio judiciário, minha esposa, uma advogada maravilhosa que eu tenho aqui, sempre diz para mim exatamente o seguinte: a imparcialidade é um dos principais pilares do judiciário. Se você está trabalhando em cima de um conflito, você precisa ser imparcial, e não é à toa que a balança da justiça a justiça própria é representada por uma balança. Então você precisa que a imparcialidade seja a principal regra, e não uma vertente ideológica A ou vertente ideológica B. E aí, através desta ideologia imparcial, né, através dessa neutralidade, novos membros que entram para enxergar e para falar por todos seriam as pessoas de centro, vamos dizer assim, que
centro dentro do contexto, né? Que seriam o caminho para a finalização da impolarização. Ah lá. Eu também, mas assim, é complicado, por isso que eu estou falando, a imparcialidade é difícil. É difícil você ser imparcial, não é fácil. Como você consegue fazer com que, dentro de uma casa de Big Brother, conviva um extremista de direita e um extremista de esquerda? Eles têm que aprender a conviver. Eles vão se matar? Não pode, eles vão gerar exatamente esse fenômeno que nós estamos evidenciando aqui, a autossimilaridade na história. Nós estamos caminhando para o mesmo caminho, nós estamos caminhando pela mesma rota. Nós vamos acabar desestabilizando o país, a nossa sociedade, de tal forma que talvez não tenha volta. Talvez a gente acabe gerando um colapso que vai criar talvez um vácuo de poder muito maior e pode vir a subir um débil mental, aí, perdão a expressão, uma pessoa muito mais radical, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu na... Sim, eu concordo. É muito complicado, né? É difícil. A gente não queria entrar em política. Não queria entrar em política. Mas tentando, né? Mas é verdade, ele está certo. Chega um determinado momento em que a radicalização e a polarização ela fica tão intensa que a própria estrutura da democracia, da sociedade, do Estado, dos três poderes, eles começam a ruir e começam a se subdividir também. É um cenário de ruptura, né? Está bifurcando. Eu não sei, se isso não for resolvido, se esse estresse, se a gente não jogar água no motor agora para ele esfriar, ou tentar esfriar isso de alguma forma, nós não estamos caminhando para um caminho legal. E ainda por cima nós pegamos nesse meio do caminho, no meio disso, a gente pegou uma pandemia autossimilar à pandemia de 1918, que está trazendo... Eu lembro que eu falei isso para muitas pessoas, as pessoas falaram, não, você está maluco, isso aí é uma gripezinha e tal. Não, é autossimilar a 1918. Começa com uma onda, depois vem uma onda gigante, maior ainda, e depois uma terceira, e demora 2, 3, 4 anos para se resolver, e esse vírus vai ficar circulando aí por um bom tempo. No meio do caminho, a gente ainda pega uma situação dessas para enfatizar e piorar a nossa polarização mais ainda. Por quê? Porque vamos pensar de forma, como a gente disse no algoritmo genético lá, que você traz fragmentos e você soma tudo para criar a nova geração. Nós somamos a crise sanitária, a nossa crise política, e agora nós temos uma crise político-sanitária que está que se mistura, as pessoas estão confundindo as coisas. Tem gente dizendo que o vírus é de esquerda, tem gente dizendo que ele veio para derrubar o status quo vigente, tem gente que diz que na verdade é o contrário, né? Que é uma arma para destruir, para matar os esquerdistas na UTI, porque eles não tomam o remédio do presidente. Quer dizer, é muito sinistro, né? Isso, existe, as pessoas estão misturando as coisas. Né? É natural. Agora, que vai acontecer. Mas vamos pensar o seguinte: seria interessante, né? Se a gente for pensar dentro de um desenvolvimento de uma sociedade, dentro de uma sociedade que se bifurca, que vai se bifurcando, todos os estratos dela se bifurcando. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim que dentro das ideologias vão surgindo divisões dentro dessas ideologias, a sociedade vai aprendendo a conviver dentro de uma complexidade de valores, etc. Na sua opinião, nós estamos precisando bifurcar mais, obviamente sem ruptura institucional, ou seja, aprender a conviver com diferenças e com pensamentos diferentes, com grupos diferentes. Você acha que a gente tem que, vamos dizer, se tornar uma sociedade mais complexa do ponto de vista de bifurcações, de variabilidade de ideias, etc., ou seja, e agora a gente está num primeiro impasse, mas depois vão surgir outras bifurcações, ou você acha que, na verdade, a questão é querer
administrar tudo isso sob um poder único central, e de repente a ideia seria dar mais autonomia a algumas células aí, alguns subgrupos, tipo uma espécie de secessão. A ideia de alguns estados tendo autonomia de alguns grupos, então aquele estado predomina isso, aquele outro estado predomina outro tipo de... Você acha que, na verdade, a ideia é tentar, vamos chamar assim, bifurcar mais ainda a sociedade, ou ter ela ficar mais complexa ainda, em termos de ideias, de praias, de subgrupos, mas sobre um governo unificado, sobre uma unificação, que a gente pode chamar de país, de estado, de governo, de república, de qualquer coisa que seja, ou na verdade você acha que seria o momento de ter uma certa autonomia, ou seja, uma certa secessão, talvez? O padrão natural é a bifurcação. Na história, nós podemos encontrar diversas evidências disso. As populações se subdividem em clãs, em grupos, depois em cidades, em estados-nações, línguas diferentes se desenvolvem dentro desse contexto, e o resultado disso, depois de centenas de anos, são nações diferentes. E qual que é o resultado dessas nações diferentes competindo pelo mesmo território, pelos mesmos recursos? É a guerra. Então, o padrão que a gente observa é sempre a subdivisão, que depois se enfatiza, a polarização se enfatiza, as populações se subdividem, se racham, cada um cria a sua sociedade, e depois que se enfatiza demais, eles competem. Vamos muito longe, a Europa sempre foi um poço de guerras e desgraça durante séculos, até a hora que surgiu a bomba atômica. Acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma desgraça completa, quase varreu do mapa uma boa parte das cidades dali que tinha na Europa, tudo quase virou escombros, e foi tão intenso. Depois veio a era nuclear, e na era nuclear todo mundo parou. E a era democrática também. Vamos então colocar uma super arma nuclear na cabeça de todo mundo vai parar de brigar agora, e vamos ter que obrigatoriamente conviver com a diferença dos outros. Mas aí você está dizendo assim, que você acredita que teria que haver uma estratégia coercitiva, talvez maior, né? De repente, assim, olha... Não. Ou talvez algum dispositivo de dissuasão que também seria coercitivo, tipo sei lá, uma bomba. Na história foi aquilo que trouxe, por incrível que pareça, o surgimento e a construção, a elaboração de armas de destruição em massa que podiam evaporar o planeta, 7 vezes até, foi o que trouxe paz para o mundo, de alguma forma. Né? Virou uma guerra fria, não vamos negar isso, né? Deixou de ser uma guerra quente e virou uma guerra fria. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o padrão é a bifurcação e o conflito. Mas o conflito posterior é a competição. Só que nós não queremos mais isso. Nós somos uma sociedade que nós já aprendemos com os nossos erros. A gente tem que entender, nós temos que olhar para a história e entender o que aconteceu, compreender que vai se repetir se nós não fizermos nada ou não aprendermos a conviver com a diferença do próximo. Não tem jeito. Nós temos que buscar modelos, incrementar modelos que consigam comportar numa mesma sociedade toda a sua pluralidade. Não tem outra alternativa. Ou é isso, ou a gente evolui. Nós temos sistemas democráticos atuais que são meio que capitalismo, alguns lugares são capitalismo de Estado, outros são comunismo de Estado, comunismo capitalista. Tem várias variações no mundo. Tem Estados Unidos mais liberal, só que com regras jurídicas específicas para cada Estado. Existe uma experimentação. Tem a União Europeia, que tentou se juntar fazer uma união econômica para ver se conseguiam ali resolver os seus conflitos. Mas existem vários modelos sendo experimentados no mundo. O que nós precisamos fazer, em vez de ficar brigando, em vez de ficar conflitando e polarizando, seguindo esse mesmo padrão que nós já sabemos no que dá, é na guerra, é na desgraça,
no colapso social, inflação galopante. Já sabemos, o mundo já experimentou isso. Nós temos que pegar aquilo que funcionou em cada um dos sistemas que nós temos, jogar fora aquilo que nós sabemos que não funciona e talvez estabelecer para o futuro um modelo mais avançado, mais complexo, que traga só aquilo que existe de melhor para o bem de todo mundo. Independente da diversidade, né? Que consiga fazer com que toda a pluralidade social consiga conviver em paz e não no conflito. Entendi, mas assim, você, pelo que você está colocando, né, a ideia que viria seria a busca de um consenso maior, talvez de algum dispositivo que, não sei se trabalhasse a cabeça das pessoas no sentido de aceitar mais, de conviver mais com essas diferenças, ou, na verdade, você acha que tudo isso vai desembocar num conflito muito grande? Vamos pensar de novo nas celulinhas no mundo aí. Então, por exemplo, se você pega países europeus, se você pega, por exemplo, países europeus, muitos países europeus estão polarizados também. Você pega a Itália e a dicotomia entre, vamos chamar de grupos ideológicos opostos na Itália, na França, isso está muito patente, assim, né? A gente vai ver de novo um embate entre, por exemplo, conservadores e progressistas, tal, né? Alguma coisa dessa natureza. Então, assim, você acha que essas polarizações que estão se repetindo, elas estão se repetindo com peculiaridades aqui na América do Sul, talvez mais patente, com os nossos problemas históricos, né? Mas ela se repete na Europa também, quer dizer, ela se repete de um jeito, pelo menos assim, os pacientes que eu converso que estão morando fora relatam do mesmo jeito o quanto existe, inclusive em relação à própria pandemia, né, em relação à própria ideologização da pandemia, também isso se repete, não é um fenômeno aqui no Brasil, quer dizer, isso se repete também em outros lugares do mundo, esses conflitos. Você acha que, no final das contas, isso vai ter que explodir dentro de um conflito maior, assim, talvez de uma bifurcação onde sai um vencedor transitoriamente? Ou você acha que nós vamos ficar num estado de tensão muito grande, até que se tenha um conflito que não sejam conflitos, explosões regionais, mas sim um conflito mundial, assim, talvez mais forte, para depois ter, talvez, uma fase de reconstrução, alguma coisa assim? Eu acho assim, se nós não fizermos nada hoje, dado o nosso cenário atual, para desestressar esta pressão que o mundo está passando, essa polarização que nós estamos vivendo aqui, do ponto de vista global também, nós vamos tender a isso que você falou, a um conflito que vai ser inevitável. Pensando aqui, como a gente está comentando antes de começar a live, existe uma autossimilaridade que está acontecendo no mundo hoje. Tudo que aconteceu no século XX parece que está se repetindo no século XXI, e eu tenho uma tese, não sei, tá? Aí dentro no campo da conjectura aqui, eu tenho uma tese de que está acontecendo de forma invertida. Né? No começo do século XX, nós tivemos ali, sei lá, antes, né, do começo do século XX, a Revolução Industrial, depois veio a pandemia, veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a pandemia de 1918, depois veio toda aquela crise econômica grotesca, depois veio a Segunda Guerra, deu semente para a Segunda Guerra Mundial, e depois veio a era nuclear, e nós estamos aqui. Agora, parece que existe, eu não sei, tá? Parece que existe um epicentro que aconteceu em 2001, os atentados de 11 de setembro, e esse epicentro, parece que a partir dali tudo está acontecendo de forma meio que invertida. Veio uma crise econômica, primeiro nós tivemos a crise econômica,
e agora nós temos a pandemia, e se formos pensar de forma invertida, talvez à nossa frente, talvez venha um conflito, talvez global, de escala global, como foi a Primeira Guerra Mundial, em tamanho escala menor ou escala maior. Eu tenho uma certa dúvida se a guerra na Síria não foi isso. Mas eu acho que talvez mais para frente, sim, porque a pandemia está gerando uma catástrofe econômica que não sei até que ponto que o mundo está sabendo lidar com isso. O que essa conta, esse déficit gerou, né? Isso vai gerar consequências mais para frente. Então, pode sim ser a semente para um conflito muito maior. Então, é importante que hoje nós tenhamos consciência de que... Vou fechar minha porta aqui, perdão. Hoje nós tenhamos consciência de que isso é possível e que nós temos na mão, hoje, o poder de evitar isso. O conflito, ele tem que ser desestressado. Quando você está dentro de um cenário como na Revolução Francesa, tudo bem, houve pontos negativos e positivos, muito positivos depois também, né? Mas naquele momento foi uma situação catastrófica. E nós tendo consciência de que, do ponto de vista autossimilar, a história se repete, ninguém nunca vai poder dizer para nós, vocês não sabiam. Nós sabíamos que isso iria... Agora, nós estamos conversando em nível individual ou no mundo pequeno, né? Nós somos aqui uma rede de mundo pequeno, né? Que temos pessoas aqui que estão assistindo, é uma rede de mundo pequeno, e tem bilhões de redes de mundo pequeno que estão trazendo também essas questões, um pouco ideologizado, mais ideologizado ou não, né? A gente está tentando fazer um esforço para voltar para o modelo sistêmico, né? Não linear, né? Mas você acha assim que você acredita que a consciência, ou seja, nós temos uma consciência nesse mundinho pequeno nosso aqui, né? A gente pode desestressar essa corda, a gente pode chegar e conversar com uma pessoa mais próxima da gente, falar, relaxa, calma, a gente precisa conviver com essas diferenças, não adianta levar a coisa nesse nível tão polarizado, né? Quer dizer, quanto mais a sociedade se torna complexa, mais ela vai ter que conviver com essas diferenças. Você acredita que essa consciência nossa, que você está falando, olha, precisamos, como consciência coletiva, né, desestressar essa corda, realmente pode ser operante, ou, na verdade, nós somos apenas uma engrenagem de um sistema chamado história? Excelente pergunta. Como indivíduos, a gente consegue mudar nossa própria postura. Nós conseguimos, se nós quisermos aqui, a gente consegue buscar o meio termo, o equilíbrio, a tolerância com o próximo. Do ponto de vista de uma sociedade toda, talvez seja necessário, como a gente fez aqui a analogia a era nuclear, talvez seja necessário uma força maior. Que força maior é essa? Eu esperava, assim, eu tinha uma certa... Muito difícil falar de esperança nesse momento, mas eu tinha uma expectativa de que agora com esse cenário catastrófico que nós estamos vivendo na pandemia, que isso fosse unir as pessoas dentro do mesmo objetivo, tá todo mundo sendo atacado por uma entidade, entre aspas, alienígena, né, que está aqui nos matando. Eu imaginava que isso fosse ser o ponto que iria desestressar a polarização. Infelizmente, estava errado. Ele, na verdade, está enfatizando e piorando mais. Então, enfatiza a polarização total, porque uma corrente coloca, mas uma corrente coloca determinados tipos de crença em relação à pandemia, e outra corrente tem outro tipo de crença em relação à pandemia. Quer dizer, então não existe do tipo assim, o sofrimento unificando, né? O sofrimento unificando a humanidade. Porque é como se nós fizéssemos uma analogia, por isso que eu digo que as coisas parecem estar invertidas. O que a era nuclear foi para a Europa, como estabilizador, ali as guerras acabaram. A Europa, que vê a Europa hoje, nunca imaginaria o que a Europa era 100 anos atrás, 75 anos atrás. Era pior que a Síria, aquilo estava em escombros.
O que a era nuclear foi para a estabilização ali da Europa, para acabar com os conflitos e obrigar as pessoas, eu imaginava que a pandemia fosse para nós. Mas parece que está acontecendo o inverso, a pandemia está piorando o cenário em vez de estabilizar. Então, o que a gente pode ver como autossimilaridade, nós vamos cair para uma ruptura. Nós vimos o que aconteceu em um país vizinho quando acontece uma ruptura institucional. Não importa os motivos pelo qual ela aconteceu, não é o caso do debate aqui, mas a Venezuela entrou numa situação de ruptura completa, subiu uma ditadura, mas se a gente fosse pegar... e virou aquilo lá. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar, né, Concordo com ela. Se a gente fosse pegar os padrões históricos, os padrões que a gente vê na história, ou vê na história da América do Sul, por exemplo, né, os padrões onde essas questões ligadas à polarização desembocam, elas geralmente desembocam numa briga gigante e que vai acabar acarretando na tomada de poder à força de um determinado grupo. Toda estrutura, vamos fazer uma analogia de novo aqui, toda estrutura fractal tem uma semente. Essa semente gera o padrão recursivo autossimilar. Qual é a semente que gera hoje o nosso cenário atual? É a desigualdade social? É o nosso legado histórico? É a forma... Talvez nós estejamos vivendo uma versão autossimilar do que era... Vou polemizar aqui. Do que era na época da escravidão, só que numa versão... não uma versão autossimilar do ponto de vista econômico. Nós temos populações praticamente subjugadas a um sistema, como uma das participantes falou, o capitalismo de Estado, com cartéis e com... Né, é complicado, né? Ou você aceita as regras da sociedade, né, com pouca liberdade econômica, enfim. Será que nós estamos vivendo isso? Então, eu acho assim, qual é a semente que gera os nossos problemas? É importante ter essa visão. Qual é a semente que gera os nossos problemas? A gente consegue entrar lá na semente de uma árvore que já está plantada e já está crescida e consegue arrancar essa semente? Não sei, acho que não. Porque já é uma... Mas a essência do que estava naquela semente gerou aquela árvore e ainda está presente naquela árvore, certo? Então, fazendo isso como metáfora, a semente que gerou a nossa sociedade atual, ainda os fragmentos dela ainda estão à nossa volta. E são os que, em maior ou menor grau, geram todos os nossos problemas. O que podemos mudar? Quais são as sementes que nós podemos mudar? Será que a gente pode tentar desestressar a desigualdade social? E isso naturalmente iria desestressar a polarização? Não sei. Alguns governos tentaram fazer isso com o objetivo inverso, de criar uma base eleitoral, né, para poder se manter no poder para sempre. Então, quer dizer, se isso for feito da forma correta, quebrar o paradoxo da pobreza com um tipo de auxílio que não seja para sustentar um indivíduo, mas que seja para fazer com que ele consiga evoluir por conta própria, né, com o tempo, e depois o mercado consiga, ao mesmo tempo que você tira aquele indivíduo quebra o paradoxo daquele indivíduo que precisa de assistência naquele momento, que não é para sempre, né? E realmente uma assistência correta. Ao mesmo tempo, você tem que desenvolver o mercado e dar livre, estabelecer uma política de livre mercado para que empregos sejam criados, que o mercado competitivo seja desenvolvido para absorver aquela pessoa que você tirou do paradoxo da pobreza, né? Então existe um feedback loop nisso, né? Então talvez esse seja o caminho, não sei. A gente tem que parar como sociedade, analisar quais são as nossas sementes, o que está gerando esses nossos problemas. Parar de enfatizar e jogar gasolina nessa polarização, desestressar esse sistema, e aí sim atacar realmente quem são os nossos inimigos. Né? E uma vez que a gente conseguir detectar e atacar de fato quem são esses nossos inimigos, que não é nenhum de nós,
é o legado que nós trazemos historicamente, né? É o legado que vem dos nossos, da forma como a nossa sociedade se formou e chegou até aqui. Se nós deixarmos para trás os erros, talvez seja essa a solução. Consigamos compreender quais são os erros do passado, e não repeti-los de novo, lutar contra esses erros. Talvez a própria sociedade, naturalmente, com o tempo, vá se formatando para o caminho que a gente deseja, que é a paz, educação, saúde e, enfim, e equilíbrio, para que todos possamos viver tranquilamente num futuro promissor e não no conflito. Eu acho que é isso. Buscar as nossas sementes. As sementes das nossas ervas daninhas. Claro. Realmente, assim, é que pensando no caso do nosso país, né, e pensando nas sementes iniciais, até do propósito da vinda do determinado país europeu para cá, né, que veio colonizar o país, e os interesses e o que estava por trás, né, são sementes bem complicadas, né, assim, se a gente for pensar... Extremamente complicadas, estão aí até hoje, é o que a gente estava debatendo hoje do colonialismo lá na região norte do país, né? Então, quer dizer, são justamente, se nós conseguimos, entenda, não existem indivíduos ou entidades físicas que nós podemos considerar como inimigos do Brasil, não existe isso. São legados culturais, algumas coisas muito erradas que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa reavaliar e falar, não, isso daqui talvez não seja tão legal. Né? Talvez o nosso problema... Por que nós temos um país tão desigual? Qual que é a raiz dessa desigualdade social? Como é que nós chegamos nesse ponto? O que gerou isso? Tem algum fator, ou uma somatória de fatores que geraram essa nossa situação. Eles ainda estão presentes aqui hoje, nós estamos continuando, se talvez nós atacássemos essas frentes, né? Que não são entidades físicas, né? Não fazem parte do que aquele... Eu esqueci o nome daquele... tem um escritor judeu famoso que escreveu aquele livro Homo Sapiens. Sim, sim. Ele é genial. A explicação, como ele diz que nós, como espécie, criamos um layer, uma camada de ficcional em cima da realidade empírica, né? É fascinante. Nós criamos sistemas que não existem, nós acreditamos em... é uma forma, né, de todo mundo... nós conseguimos atuar em um nível de complexidade muito ampla, né? Em números muito grandes, né? Então, né, nós... Só um minutinho aqui. Então, acho que é fascinante, né, essa teoria de que nós criamos um layer ficcional. Talvez esteja nesse layer ficcional, talvez esteja nas nossas crenças, né, como sociedade. Talvez nós tenhamos que mudar algumas das nossas crenças para que a gente consiga... É difícil, eu sei que porque do ponto de vista neurológico está enraizado, né, desde a infância, é um legado que vem cultural dos nossos pais, família, tem pessoas mais conservadoras, pessoas mais liberais, mas talvez nós precisamos mudar isso, aprender a entender que o próximo é necessário, que o diferente, que o seu antagonista é necessário para a sua existência. Aí sim, né, talvez a gente consiga quebrar essa semente aí. Claro, quebrar essa... eu sou bastante descrente em relação ao nosso país, mas tudo bem. Eu não sou. Eu acho que o meu avô falava muito isso para mim. A história sempre se repete. Mas se você estudar história e aprender profundamente o que já aconteceu, você tem uma arma na sua mão que você nunca... que é muito mais poderosa que qualquer outra, que é a capacidade de prever o futuro e evitar que o pior aconteça. Eu tenho uma descrença anterior a isso, né? Anterior à razão, né? A questão da razão, né? Quer dizer, eu tenho uma dúvida, eu desconfio muito da razão, né? Da racionalidade da razão, né? Eu ainda fico pensando se no fundo ainda o DNA do primata que está aqui dentro, né? E os modos comportamentais do próprio primata
não seriam os que operam, né? Inclusive os seus jogos de poder aí, de domínio, etc., né? Eu tenho uma dúvida se a racionalidade consegue, sei lá, consegue alterar, né? Ela tem que conseguir. Eu vou dizer para você por que eu acredito pessoalmente que ela tem que conseguir. Nós estamos caminhando para uma sociedade altamente tecnológica, polarizada. Temos um efeito que é a nossa comunicação está toda hoje em dia dentro da maior rede de computadores que já houve, a maior rede de comunicação que já houve na história, mais rápida que a internet. E a internet está criando essas bolhas, fenômeno de super bubble. Super bubble é você ficar inserido dentro de algoritmos que fecham você dentro somente daquele conteúdo que mais te interessa. Claro, então, você começa a ouvir e ver só o que você já pensa, né? Isso, isso, exatamente. Uma sociedade que cada vez mais se isola de si mesma, oferece um natural terreno fértil para essas polarizações. Não vão muito longe, uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Você pega uma timeline no Facebook, só tem o que ele quer ver. Porque o algoritmo, assim, né, ele não promove a diversidade, ele promove mais daquilo que você quer, porque eles querem te anunciar mais e mais daquilo que você tende a querer consumir. Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas a tendência, do ponto de vista histórico, se nós estivermos observando a história de forma invertida, a partir do atentado terrorista de 2001 até agora, nós temos uma grande guerra para frente, e lá para 2100, 2200, provavelmente a sociedade, do jeito que ela está montada hoje, ela volta para a Idade Média. É uma coisa meio estranha, mas é isso que a nossa sociedade está tendendo no futuro. Algumas evidências disso já começam a aparecer. Nós vemos, como você mesmo disse, na Primavera Árabe, ali no meio, já tinha alguns radicais islâmicos, uma coisa que remetia à época da Inquisição, aquele radicalismo religioso, voltando numa religião diferente ali, mas já natural, né, com aquela semente do radicalismo, já querendo fazer um califado, eles já queriam, né, voltar para a criação de um Estado teocrático ali no meio. Então, já algumas evidências históricas que nós temos hoje, que nós estamos vivenciando hoje, já demonstram que nós podemos, daqui a 200 anos, em vez de estarmos colonizando Marte, a gente está voltando para a Idade Média. E isso vai acontecer se nós não mudarmos hoje o curso da história. Claro. Desestressando essa questão do retorno à Idade Média realmente é bem pertinente, né? Se a gente pega os avanços do mundo antigo, né? Os avanços hidráulicos, os avanços mecânicos, os avanços, vamos dizer, tecnológicos, né, do mundo antigo, jamais a gente imaginaria que isso ia desembocar em seguida no mundo medieval, né? Se você pega, de repente, a estrutura tecnológica do mundo antigo e depois você vê o mundo feudal, né, e o mundo feudal tão desprovido, né, de todos os confortos e toda a questão da tecnologia, realmente chama muito atenção, né? O mundo já passou por um retrocesso tecnológico. Existe a história voltando de novo à autossimilaridade na história. Nós podemos ir mais longe, na verdade, lá para a época da Biblioteca de Alexandria. Dizem que a queima da Biblioteca de Alexandria atrasou a humanidade em 1000 anos, e foi o que deu o vácuo, como nós estamos discutindo aqui, para o surgimento da Idade Média e todo aquele absurdo de inquisição e de perseguições religiosas, toda aquela ignorância que ficou ali, travou a humanidade por quase 1500 anos. Um travamento muito forte, né? Muito forte. Isso, então aí talvez nós possamos ficar... seria importante observar qualquer próximo evento que venha a ser cataclísmico, como, por exemplo, pode acontecer, uma situação aí que é prevista até pelos físicos, uma questão, um apagão digital,
Um apagão digital no mundo, nós estamos digitalizando tudo num nível tão grande, estamos tão dependentes da tecnologia, que um apagão digital jogaria a gente na Idade Média à noite pro dia. Sem falar de um monte de gente que vai surtar, né? Surtar, Mas, assim, é assustador. Então, eu digo, pensando dentro de todo esse nosso debate, se nós formos observar a história de forma autossimilar, pode e vai acontecer de novo. Quando? Pode ser amanhã, pode ser depois, mas fatalmente vai acontecer de novo. E se nós não estivermos preparados para isso, não aprendermos com os nossos erros e não aprendermos a desestressar assim, realmente o atrito, o ponto de estresse naquilo que a gente já sabe que dá errado, a tendência é a gente repetir. E nós vamos repetir se a gente não fizer nada. Eu acho que nós vamos repetir. Porque, na verdade, sim, eu tenho uma desconfiança muito grande na racionalidade, né, na questão da racionalidade, porque eu ainda acho que se impera ainda um primata tribal, vaidoso, egoísta, ritualístico, etc., né? Então, eu tenho ainda desconfiança se, na verdade, se uma sociedade de primatas, né? Se uma sociedade de primatas com as essências talvez até menos mutáveis até, né? Do que as essências da cultura, né? Se realmente é viável o ser humano nesse aspecto, pelo fato dele... Desculpa te interromper. Posso fazer um ponto sobre o que o Ram Acorsi comentou aqui agora? Ele me fez lembrar a história do criador do avião brasileiro. Como é que era o nome dele? Esqueci agora. O Santos Dumont. O Santos Dumont. O Santos Dumont, qualquer historiador me corrija se eu estiver errado, mas ele entrou numa depressão muito profunda. Sim, ele se suicidou, né? Ele se suicidou. E dizem, eu não sei se isso é verdade ou não, se é lenda urbana, mas dizem que ele entrou em depressão porque ele viu a invenção dele, que ele criou com o objetivo de trazer benefícios para a humanidade, ser usada como arma de guerra, para matar, para causar sofrimento aos outros, e não era esse o objetivo. Então, pensando aqui, fazendo uma analogia aqui ao que o Ram Acorsi falou, a internet surgiu para justamente ser a ferramenta mais democrática possível. Ela era uma rede descentralizada. Surgiu, obviamente, no meio militar, mas depois que passou a fazer parte do contexto civil, ela se tornou a ferramenta mais democrática que existia. Inclusive, as pessoas passavam a se comunicar e a transmitir informações umas para as outras, divulgar, distribuir conhecimento, informações, sem a necessidade de uma mídia centralizadora, que poderia ou não ser imparcial, ou poderia tendenciar para um lado ou outro. Mas, infelizmente, parece que, de novo, o mesmo padrão está se repetindo. Os algoritmos que são mais usados na internet, que são os algoritmos de busca e indexação de informações, eles têm um conceito que a gente fala no mundo da tecnologia de filter bubble. Qual o objetivo desses algoritmos? É tentar trazer para você mais daquilo que você já buscou, e isso vira um loop infinito, porque é óbvio, grandes empresas querem fazer o dólar valer mais, né, na hora de você fazer um anúncio. Então, eles querem ter o máximo de informações sobre você para atingir o máximo de assertividade no anúncio e gastar menos dólares para mais resultado. Tudo bem, mas esse é um algoritmo que está colocando as pessoas em bolhas. Então, é muito engraçado você fazer essa experiência. Pega um amigo seu que mora em outro país e pede para ele buscar o mesmo termo que você na internet, os resultados para ele são totalmente diferentes e tendenciados ao que ele mais pensa, o que ele mais usa. Né? E tem vários elementos disso. No Facebook, em redes sociais, os algoritmos alimentam você mais com aquilo que você interage, então você acaba sendo preso, você fica preso num paradoxo. Sim. Então, houve uma distorção. Quais os motivos? Uma questão mercadológica, uma questão de... nós selecionamos isso como melhor opção, evoluiu, na verdade, a internet evoluiu como melhor opção para isso,
foi o que mais se encaixou na nossa sociedade atual? Talvez, mas nós estamos presos em bolhas. Então, autossimilarmente falando, eu imagino o quanto que o cara que inventou a internet deve estar revoltado hoje. Né? E as únicas iniciativas, né, que ficam mais democráticas são aquelas que não têm valor econômico nenhum. São aquelas que têm valor... como é que poderia dizer? São, por exemplo, as iniciativas de código aberto, as ferramentas como o Wikipedia, que tenta democratizar o conhecimento e distribuir o conhecimento o máximo possível, né? São as sobreviventes disso, né? Mas, infelizmente, estamos usando de novo o avião para que eu usar. Eu ainda acho que aí, né, no caso dos algoritmos, etc., né, e dentro de uma sociedade de consumo tão forte quanto a nossa, uma sociedade extremamente consumista, né, tem uma força muito grande, né, e controlam, né, controlam massas mas mas existem redes, e, por exemplo, buscadores, redes sociais, já existem redes sociais e buscadores totalmente descentralizados, né? Por exemplo, existe um navegador que ele funciona conforme um protocolo parecido com o torrent, entendeu? Onde vários, vamos dizer, usuários vão garantir a sua navegação de forma anônima, etc. Eu não sei eu não sei se realmente nós vamos caminhar para buscar meios descentralizados, meios, vamos dizer assim, que quebrem, né, esses algoritmos, ou, na verdade, nós vamos continuar fascinados, alucinados, seduzidos e hipnotizados pelos mecanismos mais centrais aí, né, que vão envolver algumas inteligências artificiais que no fundo vão criar essas bolhas. Mas se a gente for pensar, existem redes sociais, por exemplo, existe uma rede social descentralizada e anônima que chama Mogadon, por exemplo, existe essa rede social, mas eu ainda prefiro usar o YouTube, entendeu? Não adianta, eu tenho um fetiche quase de usar o YouTube, eu não vou usar o Mogadon, não me apetece, né? Quer dizer, não me apetece em nada, porque ela é uma rede incipiente, pequena, que está no começo, etc, etc, etc. Mas eu acho que esse é um papo muito interessante, acho que valeria a pena a gente dedicar até talvez um outro encontro, né? Porque isso é um papo muito interessante que você está colocando da internet, né? Nós estamos com 1h e 42 minutos de live. Foi uma live bem grande essa aqui. Uma live grande. Eu queria agradecer, Ricardo, a sua presença. É sempre um prazer, né, a gente ter esse bate-papo aqui, que já está virando uma coisa bastante gostosa, né? Já vejo que já temos um público que já nos assiste, né? Que já participa. Hoje participou ativamente, né? Da nossa conversa. E eu queria agradecer e também agradecer a presença de todos que assistiram e pedir que cliquem no curtir, que isso ajuda muito o canal, e que façam comentários e compartilhem o vídeo. Isso também ajuda muito no canal. E dá o meu boa noite. Boa noite. E vamos aprender com os nossos erros do passado para não repeti-los de novo no futuro. Essa é a grande mensagem do nosso debate.